Boa noite. Boa noite a todas e a todos e a todes. Esperamos uns minutinhos, uns 2, 3 minutinhos, antes de fazer a introdução e apresentar quem está conosco aqui nessa live de hoje, nessa abertura hoje, nesse nascimento, nesse início das lives, dessas coordenadorias regionais, para que nós possamos ter uma maior interação daquelas e daqueles que nos acompanham. Nessa abertura hoje. Eu já vejo algumas pessoas aqui que nos acompanham, algumas coordenadoras, doutora Regiane, nossa coordenadora da região do Tatuapé, seja muito bem-vinda. Doutora Virgínia, a doutora Gabriela, da região da Baixada, seja muito bem-vinda. Logo, logo, vocês estarão aqui conosco também para que nós possamos também compartilhar de informações e fazer esse papo interativo, essa conversa que é, com certeza, o nosso foco e a nossa intenção de poder falar com vocês. E como eu dizia, inclusive para o Dr. Léo, enquanto conversávamos antes de entrar, fazer esse compartilhamento dessas informações que são tão importantes. Doutora Ingrid, da região também, ali da nossa Santa Isabel, região administrativa de Guarulhos. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham e a todos. Bom, eu vou iniciar porque creio que todos e todes que estão aqui hoje nos acompanhando vieram aqui com certeza pelo nome, pelo expertise que já precede hoje esse nosso expositor. Eu penso que, embora para algumas ainda seja muito difícil falar abertamente sobre o câncer, né? Não há dúvidas de que pode ajudar com certeza a esclarecer mitos e verdades e, com isso, também aumentar as chances desse enfrentamento dessa doença, né? E é nesse sentido que surgem as campanhas do Outubro Rosa em todo o mundo, que, como nós bem sabemos, estão ligadas à conscientização e também ao autoconhecimento. Porque quando eu conheço o meu próprio corpo, possivelmente eu vou perceber mudanças que não são normais, né? Eu vou perceber coisas que modificaram, que mudaram no meu corpo. De acordo com algumas pesquisas, alguns artigos que eu andei lendo para que pudesse me aprofundar um pouco mais e trazer um pouco mais de informações para vocês nessa live, eu percebi que aproximadamente 80% dos tumores são descobertos pelas mulheres. As mulheres, ao apalpar as mamas, elas sentem alguma modificação, elas sentem alguma alteração e buscam pela ajuda, né? E o câncer de mama, até onde eu pude ver também, Dr. Léo, por óbvio, vai trazer essas informações com mais precisão do que eu, salvo engano, é o segundo tipo mais recorrente no nosso país, né? E foi pensando na importância de se discutir essa temática, que para nós é tão cara, que afeta todos nós, a homens, a mulheres, no sentido de que todos nós somos afetados de alguma forma. Que as coordenadorias regionais da Comissão da Mulher Advogada idealizaram e vão realizar uma sequência de lives durante todo o mês de outubro. E a nossa intenção, minhas amigas e meus amigos, é desacomodar, é levantar mesmo discussões que são necessárias e são essenciais à preservação da nossa vida. São reflexões que, com certeza, irão passar desde a importância da prevenção até o abandono das pessoas idosas, a vulnerabilidade das presidiárias com câncer e ir até o elevado índice de incidência de câncer nas pessoas trans. E hoje as coordenadorias regionais da Comissão da Mulher Advogada, que são compostas
por 22 regiões administrativas e muito bem representadas por 24 coordenadoras regionais, que são mulheres advogadas, atuantes, militantes nas mais variadas áreas, mulheres fortes, inteligentes, aguerridas e muito comprometidas, que hoje aqui estão muito bem representadas pelas doutoras Andréia Márcia Massude, da 4ª Região de São José dos Campos, pela doutora Fábia Cristina Bigarani, da 19ª Região de Campinas, pela doutora Marie-Claire Botelho de Oliveira, da 17ª Região de Marília, e pela doutora Renata Miranda, da nossa querida região de Catanduva, Bebedouro. Inclusive, a doutora Marie-Claire foi quem nos oportunizou ter em nosso meio um expositor de tamanho gabarito, cujo nome e expertise já o precedem, que é o Dr. Léo Pastore. Dr. Léo, gratidão pela generosidade em dividir conosco as suas experiências, o seu know-how, e mais ainda, por nos proporcionar esse compartilhamento de informações que eu não tenho dúvida que será muito rico, e eu não tenho dúvida de que sairemos aqui enriquecidas com várias informações, inclusive de ordem prática, que o senhor nos trará. Gratidão de verdade por esse compartilhamento. E eu gostaria de saber de alguma das meninas, se por hora elas gostariam de fazer alguma introdução, se a doutora Marie-Claire gostaria, por favor, que foi quem nos franqueou e nos trouxe o doutor Léo, nosso expositor. Se você puder, Marie-Claire, nos dar uma boa noite também na condução dos nossos trabalhos, nós ficaríamos muito felizes em ouvi-la, para que nós possamos ouvir até que enfim o nosso expositor. Boa noite, doutora Miriam. Boa noite a todas as colegas, coordenadoras que estão aqui presentes. Boa noite a nossos colegas coordenadoras que estão assistindo a nossa live. Eu quero, sim, primeiramente agradecer o doutor Léo por ter aceito o nosso convite e abrir nosso mês de lives com tanta riqueza de conhecimento que eu sei que ele tem e que irá nos presentear. Muito obrigada, doutor Léo, por ter aceito o convite. E vamos à nossa live, que eu acho que ele tem uma exposição muito rica, muito importante, ele desempenha um trabalho muito importante aqui em nossa cidade, em nossa região, e foi por essa razão que quando apareceu o tema da live, das nossas lives, eu já pensei primeiramente no Dr. Léo. Então, a minha surpresa, a minha gratidão por ele ter aceito o convite. Muito obrigada, Dr. Léo. E parabéns, doutora Miriam, por essa iniciativa, por mais esse projeto tão lindo que a doutora coloca aqui à frente das coordenadorias. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Marie-Claire, porque sem essas 24 batalhadoras, doutor Léo, sem essas 24 guerreiras que me acompanham, nada disso seria possível. Isso só caminha e flui da forma como flui, porque nós temos essas mulheres aguerridas, competentes e que cuidam com um zelo e uma dedicação sem igual de cada uma das suas coordenações. Bom, o nosso expositor é graduado pela Universidade Estadual de Campinas, ele é especialista em cirurgia geral pela Universidade Estadual de Campinas, especialista em cirurgia plástica pelo Instituto Ivo Pitangui, é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, fez estágio no Instituto Nazionale di Tumori, em Milão, na Itália, estágio no Instituto Europeu de Oncologia, em Milão, na Itália, é médico e coordenador do Centro de Oncologia Multidisciplinar. E eu gostaria, inclusive, doutor Léo, para começarmos, que o senhor nos dissesse um pouco a respeito dessa iniciativa linda, desse grupo de amigos do Centro de Oncologia de Marília, do qual o senhor teve essa feliz iniciativa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Gostaria de agradecer o convite de vocês, doutora Miriam, doutora Andréia, doutora Renata, doutora Fábia, muito boa noite. E a doutora Marie-Claire, muito agradecido de ter lembrado do nosso nome. Meninas, vou precisar de muito de vocês, porque a gente tem um norte que é conseguir um centro de diagnóstico e, posteriormente, um centro de oncologia. Isso é o que a gente está pleiteando
para realmente, de forma efetiva, diminuir o impacto do câncer de mama na sociedade. O que aconteceu? Quando eu voltei para cá, a gente vem de uma universidade pública, que tem esse viés de tratar com políticas públicas, de lidar com os menos favorecidos, e ainda mais quando eu fui fazer a cirurgia plástica com o professor Ivo Pitangui, todo mundo é de conhecimento público e notório que também existe esse viés de ajudar as classes menos favorecidas. E desde que eu voltei para cá, eu tenho atendido regularmente uma quantidade de pessoas, comecei pequenininho e a coisa foi crescendo, virou o Centro de Oncologia de Marília, e hoje a gente atende, hoje mesmo eu atendi 40 pessoas e a gente opera regularmente de 3 a 4 cirurgias dessas pacientes por semana. Isso foi acontecendo, a gente foi qualificando esse serviço numa abordagem multidisciplinar, com psicólogo, oncologista clínico, terapeuta ocupacional, radioterapia, que a gente faz na Faculdade de Medicina de Marília, e capacitamos um jeito de abordar como se faz em qualquer país desenvolvido, que não deixa nada a perder para os Estados Unidos ou para algum serviço da Europa. Aí, em determinado momento, vou citar o Olavo de Carvalho, dos analfabetos funcionais, que eu realmente acredito, apesar de ter várias críticas a respeito do discurso dele, mas essa do analfabeto funcional, que todos vocês, doutoras, conhecem, eu acredito muito nisso. Então, a gente precisava alinhavar o que essas mulheres estavam sentindo do ponto de vista objetivo, doença. Você tem um câncer, tem que operar, tem que fazer a mastectomia, tem que fazer a reconstrução, tem que fazer a quimio, a radioterapia. Mas como elas estavam se sentindo a respeito de tudo isso? Porque, por exemplo, o americano bate muito nessa parte educacional. Ele acredita que uma pessoa bem informada, ela consegue lidar melhor nessa catarse de sentimentos do que está acontecendo com ela. Então, por iniciativa de alguns pacientes que estavam nessa situação, depois da gente conversar bastante, não só da parte técnica, mas de como eles estavam se sentindo em relação à patologia, porque o câncer de mama não é só da pessoa que está com câncer de mama, ele é da família, ele é do marido, ele é dos filhos, ele é de todo mundo. Então, de uma maneira familiar, o que a gente poderia fazer? A minha ideia foi fazer uma interface com quem já tinha passado por tudo isso, recebendo quem tinha acabado de ter o diagnóstico. Bom, e daí nasceu o Amigos do Centro de Oncologia de Marília, que hoje é uma OCIP, é utilidade pública, e a gente está caminhando nesse sentido de tentar diminuir o impacto do câncer com medidas, vamos dizer assim, até agora, mais sociais. E estamos numa fase de dar o próximo passo, que seria realmente ter um centro de diagnóstico para poder, de maneira mais efetiva, interagir com a população. Então, é isso. Vou mostrar fotos no decorrer da apresentação para ilustrar para vocês o que a gente vem fazendo, vamos dizer assim, dar uma satisfação social de como a gente vem agindo nesses últimos anos e para onde a gente está indo. Muito bom, doutor Léo, fantástico. Eu comentava, inclusive nós conversávamos, né, um pouco antes de entrarmos, da importância deste acompanhamento, né, doutor Léo, dessa interação, dessa troca e da riqueza que isso é e do conforto e do acolhimento que isso traz. E que, inclusive, eu brincava com o doutor Léo, mas uma brincadeira muito séria, viu, doutor Léo? No sentido de que eu esperava que esse projeto dele, de que essa iniciativa, de que esse grupo de amigos, ele se difundisse por todo o país. E eu espero que assim o aconteça. Por favor, Amém. A palavra é sua. Amém. Então, vamos para a apresentação. Próximo. Bom, só a título de curiosidade, todo mundo sabe por que tem esse símbolo? Por que tem esse lacinho?
Esse lacinho começou em 1978, em Dallas, no Texas. Tinha uma paciente, uma mulher portadora de câncer de mama, chamada Susan Kamen. Essa mulher, ela estava num estadio que a patologia estava sendo refratária ao tratamento. E aí, o que aconteceu? A irmã dela criou uma fundação e, juntamente, uma corrida para que se angariasse fundo, na época, para descobrir a cura do câncer de mama. Bom, foi isso que eles tentaram fazer. Então, o lacinho, com uma dessas perninhas dobradas, que vocês já devem ter visto, é uma pessoa correndo estilizado. Próximo. Esses são alguns sintomas e que podem, sinais, sintomas que acontecem com o câncer de mama. Uma umbilicação do mamilo, uma alteração no relevo da mama, a saída de alguma secreção, uma descarga papilar ou uma descarga pela areola. Então, o que a gente estava conversando no começo, o ideal é que cada mulher conheça a sua própria mama, né, para que, no momento onde apareça alguma coisa diferente do habitual que ela vê todo dia, por exemplo, durante o banho, que é um momento propício para se fazer esse autoexame, ela possa, opa, tem alguma coisa errada, e procurar a ajuda. Tá bom? Próximo. E a gente está falando de uma patologia que aumentou 10 vezes da década de 60, 70 para cá. Uma entre cada 8, e algumas estatísticas, uma entre cada 6 mulheres vai ter câncer de mama ao longo da vida. Hoje é muito difícil a gente não ter alguém do nosso convívio, ou familiar ou social, que tenha câncer de mama. Por quê? Porque as mulheres estão até sobrevivendo, mas a incidência vem aumentando. Então, ele representa 23% de todos os tipos de câncer. Na mulher, ele só perde incidência para o câncer de pele. Porém, apesar de estar em segundo lugar, é o que mais mata. E é o que mais pode ser diminuído esse impacto de mortes com diagnóstico precoce. Tá? Então, é a principal causa de mortalidade por câncer na mulher. Próximo. Vejam só mais dados estatísticos, epidemiológicos. Taxa de mortalidade 16 para 100 mil e uma incidência de 61 para cada 100 mil. No Sudeste, tem 10 a mais por cada 100 mil. E vejam o que vem acontecendo de 2013 até agora. De 53 foi para 66, tá? Em torno de 25% a mais. Próximo. Casos novos ao ano. E a sobrevida em 5 anos? 61%. Nos Estados Unidos é 89%. Quando se faz um diagnóstico precoce, é 97%. E qual que é a vantagem de se curar o câncer de mama, de se fazer o diagnóstico precoce? Pode se curar, o paciente eventualmente não vai precisar de químio, não vai perder o cabelo, não vai precisar até de uma cirurgia maior. Então, tudo vai ser resolvido nos estadios iniciais, inclusive com um ônus financeiro muito menor do que os estadios avançados. Então, é por isso que a gente bate muito nessa tecla. Próximo. E isso, esse slide é para ilustrar a inclusão social. Porque, vejam, não atendo NPS, não atendo SUS, então existe um preconceito da própria população que a gente atende hoje. Eles acham que o que é feito pelo SUS tem um problema de qualidade, e não é verdade. O que não havia para ser feito esses determinados procedimentos, a gente conseguiu prover para que eles fossem feitos de uma maneira extremamente diferenciada, igual um paciente, exatamente igual um paciente da clínica privada. Tá? E é com um grande orgulho que eu falo isso. A gente faz SUS sim, e a gente está devolvendo para a sociedade o que a sociedade deu, no meu caso, pela minha formação numa universidade pública. É uma maneira de devolver de uma forma extremamente especializada, com uma grande satisfação, interagindo com a população. Próximo. 3 pesquisadores
brasileiros que trabalham numa universidade do Reino Unido publicaram agora, o ano passado, esse estudo. Então, eles estudaram, próximo. Aí eu boto lá, INCLJP e a senha, aí eu clico no marginal e entro. Sabe que pode ser? Está com ruído, vocês estão ouvindo? Vamos prosseguir? Então, vamos lá. Eles estudaram essas mulheres durante 13 anos, 247 mil mulheres. A média da idade foi 55 anos. Esse estudo foi feito aqui no Brasil. Eu acho que está com o áudio aberto. Bom, e vamos lá para a prevalência. Então, vamos prosseguir? Tá. Volta uma. Isso. Então, 40% dos casos observados nesses estudos eram fases avançadas. Vejam, mulheres negras e brancas com baixa escolaridade, 49%. Brancas com diploma, 29%. Vejam a diferença do impacto com a escolaridade. E a diferença que eles fizeram uma comparação do Brasil, por exemplo, com os Estados Unidos, é que aqui 27% dos tumores tinham até 2 centímetros. Nos Estados Unidos, 65% são menores do que 2 centímetros. E aqui, 15% eram maiores do que 5. Nos Estados Unidos é só 5. Então, vejam, um país mais desenvolvido, não estou falando que a saúde lá é maravilhosa, mas com relação ao diagnóstico precoce, eles estão fazendo esse diagnóstico um pouco mais precoce do que a gente. O próximo. Vejam, agora vamos voltar para a autopalpação, a mulher achar que tem alguma coisa errada. Quando ela palpa, ele já tem mais de 2 centímetros. E o que pode ser feito para fazer o diagnóstico antes que ele tenha os 2 centímetros é mamografia, ressonância e ultrassom. Não consegue palpar. Então, em termos epidemiológicos e de políticas públicas, ok, vamos à autopalpação, vamos falar disso, é importante, mas para diagnóstico precoce precisa de exames radiológicos para que se faça um screening, para poder pegar antes da paciente ter o sintoma clínico. Então, veja, um nódulo clinicamente palpável de 2 centímetros, em 12 meses ele dobra de tamanho. Em 24 meses, ele triplica de tamanho. Tá? Então, vejam só, a média hoje de um paciente, quando a gente pede uma mamografia, é 7 a 8 meses para ela voltar com o exame. Nos Estados Unidos é menos que 30 dias. Então, mais um motivo pelo qual eles estão fazendo diagnóstico precoce muito antes da gente. Próximo. Agora vem um viés. Então, vamos falar de cobertura de mamografia, de diagnóstico precoce. Elas estudaram isso. Então, o que elas observaram? Infelizmente, para a gente, na nossa população, se houvesse 80% de cobertura mamográfica de rastreamento na população, haveria uma prevenção de 2.500 mortes por ano. Agora, vejam, se tivesse a mamografia diagnóstica, depois dos 2 centímetros que a mulher sentiu que tem um nódulo e teria acesso a essa mamografia. Olha só, a prevenção seria de 7.500 mortes por ano. Então, vejam, nós não estamos ainda na fase de se preocupar só com o rastreamento. A gente precisa da mamografia para fazer o diagnóstico. Vejam a importância disso. Próximo. Vamos falar no município de Marília, em 2012, a expectativa era de 200 casos novos naquele ano. Próximo. Hoje, com uma população de 237 mil, o esperado seriam 166 casos novos por ano. Agora eu vou falar os números dos 3 hospitais, Santa Casa, Hospital das Clínicas e Unimar. Vejam, 16, 63, 17, 59, 18, 57, 19 até outubro,
38. Depois de outubro, 49. Vocês vejam que não tem um nexo do mundo está aumentando a quantidade de câncer e a gente está diminuindo. Então, não é que não está aparecendo câncer de mama. Tudo isso me arrepia de estar vendo esses números, porque é falta de diagnóstico. E vejam 2020. O que a pandemia está fazendo com o câncer de mama? A paciente não vai procurar, não vai fazer mamografia de controle e diminuiu ainda mais a quantidade de diagnóstico. Próximo. E a menos que ninguém como vocês se preocupe com isso, nada disso vai melhorar, não é mesmo? Próximo. Esse é o mapa de como o câncer de mama acontece. As potenciais barreiras são a oposição dos outros, e vocês sabem que isso acontece, é um preconceito. Não vai mexer, porque não vai fazer, olha, o tumor vai crescer, esquece. E a gente tem realmente pacientes que abriram mão da própria saúde para tratar um familiar que também estava doente, ou de medo de procurar um serviço de saúde para ter esse diagnóstico e, eventualmente, é uma doença letal, que mexe na femininidade, que mexe na sexualidade. E aí, para vocês terem ideia, para isso chegar e a paciente se sentir ela própria de novo, é só depois que ela terminou o calvário do diagnóstico, o calvário da cirurgia e todas as fases da reconstrução. Tá? Esse é um estudo de qualidade de vida. Próximo. Então, com o Covid, apesar de todas essas restrições, as consultas, principalmente no grupo de risco, e a mamografia de rastreamento deveria ter continuado. Por quê? Próximo. Vejam só, estatística do ICESP, de março a maio de 19, 22 mil biópsias. Esse ano, 6 mil, gente. E olhem só, uma queda de 30% no número de casos novos. Então, não está se fazendo biópsia e está caindo os diagnósticos, e estão caindo a quantidade de tratamento desses pacientes. Próximo. O câncer não dá para esperar a pandemia passar. A gente tem que fazer alguma coisa agora. Agora eu vou falar um pouquinho próximo desse grupo. Então, assim, esse é o diagnóstico, para esse lugar a gente está indo, a gente precisa fazer o diagnóstico precoce, a gente precisa tratar essas pessoas, e agora, nessa interação, nessa modelagem de diminuir o impacto no homem a homem, com reuniões quinzenais, onde todo mundo senta numa roda e fala em que momento do tratamento a coisa está indo, o que está acontecendo, o que aconteceu essa semana, o que aconteceu a semana passada, como foi, e quem já passou por tudo isso pode falar alguma coisa para elas, inclusive a gente do ponto de vista médico, mas é o menos importante, o mais importante é estar perto e ter essa interação com as outras pacientes. Então, agora eu vou falar as ações do Amigos do Centro de Oncologia. Próximo. Que a gente só tem duas certezas, que o futuro pode ser melhor do que o presente, e que a gente tem a força para conseguir fazer isso. Próximo. E vejam, essa é a nossa sala de reuniões, as pacientes, algumas pacientes de outras instituições da cidade, onde tem esse espaço para interagir, esse brainstorm, e acontece quinzenalmente. Esse ano a gente diminuiu ou não fez por causa da pandemia, mas estamos ansiosos para poder voltar trazendo o benefício disso para todos esses pacientes. Próximo. Ação no shopping. Próximo. Venda de camisetas no shopping também. Próximo. Palestra em cidades da região. Próximo. Um teatro, um Garça, no caso, esse daqui. Próximo. Pompeia, próximo. Um dos aniversários do grupo, próximo. Palestra no Senac, próximo. Há uns 2 anos a gente vinha fazendo a abertura, lotando o Teatro Municipal de Marília. Vejam que coisa linda, o interesse das pessoas numa causa super nobre para todas as mulheres. Próximo.
Essa é na Fundação Nishimura, lá em Pompeia, o fechamento do ano passado. Próximo. Uma ação que fizemos esse ano, antes da pandemia. Próximo. Agora eu vou mostrar algumas campanhas e como a gente fez. Esse é o Bob. O que aconteceu? Mulher com um estadio avançado de câncer de mama, refratária ao tratamento. Ele virou para o oncologista e falou assim, escuta, o que eu posso fazer para ter ela mais tempo comigo? Ele falou assim, fica perto dela e faça rir. Como ele era fotógrafo, ele vestiu esse tutu rosa e foi para lugares e para condições inusitadas e ele fez esses autorretratos. Esse aqui, por exemplo, no circo, próximo. Esse numa rua, com gelo. E aí, próximo, por não termos paisagens e lugares maravilhosos com um custo acessível na nossa região, conversando com as pacientes, discutimos qual que era o principal bem para elas. Elas 100% responderam que era a família. Então, vejam, Veja, uma senhora na casa dos 60, 70 anos, ela se despiu dos seus pudores para poder chamar a atenção de vocês da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. E essa senhora, ela perdeu a filha, mãe dessa neta, de câncer de mama. Então, vejam, a neta, no momento que a gente fez a campanha, ela fez questão de aparecer, ela era menor ainda, dando um beijo na avó. Então, vejam o perfil do câncer de mama na família das pessoas. Não tem jeito, é indivisível isso. É uma doença da família. Próximo. O marido passou por isso, por esse tempo todo junto, a mulher está curada e ele está do lado dela durante o tempo todo. Ele viveu o câncer de mama, ele também teve câncer de mama. Próximo. Mastectomia bilateral com o filho e com o neto. Curada. Terminamos a reconstrução dessa senhora já. E vejam. O olhar, que coisa linda. Eu fico emocionado cada vez que eu olho para essas fotos. Próximo. Esse é uma outra campanha que fizemos alguns anos atrás. Então, baseada numa campanha da Bélgica. O que eles fizeram? Eles pegavam os pacientes, fechavam os olhos desses pacientes, colocavam perucas e tal, maquiavam, e aí a hora que o paciente abria o olho, eles captavam a primeira imagem, a hora que ele fazia uma expressão facial de estar vendo o jeito que ele estava. Lógico que a gente não tinha maquiadores, perucas e roupas maravilhosas, tentamos fazer de uma maneira mais simples, mas não menos emocionante. Próximo. Então, Bélgica, vejam. Próximo. Veja, uma pintura e a hora que ela abriu, olhos rasos d'água e felicidade e passei por isso e estou bem, estou vivo. Próximo. Bélgica. Próximo. Essa paciente, ela teve câncer de mama, ela fez mastectomia, reconstrução, quimio e rádio e teve uma filha depois. Próximo. Bélgica, próximo. Vejam só, durante a quimioterapia, com uma coisa simples, uma maquiagem, vejam o que a gente consegue extrair em termos de sentimento de uma paciente como essa. Próximo. Essa é uma outra campanha que a gente fez o ano retrasado. O Pedro, que doa essas fotos para a gente, a Madalena, que é do nosso grupo, e a Carol, que faz essas maquiagens e essas montagens. Próximo. Essa foi o ano retrasado. Próximo. Essa foi, cada mês foi representado por uma dessas mulheres. Próximo. E aí, com tudo isso, o que a gente precisa fazer? Diagnóstico precoce. Porque não adianta a prevenção de câncer de mama. Você vai falar de medidas, exercício, uma dieta equilibrada, isso a gente já sabe e todo mundo tem que fazer isso se quiser estender um pouquinho a sua longevidade. Tá? Mas o que tem impacto populacional
e que realmente faz a diferença no câncer de mama é o diagnóstico precoce. Então, o que a gente queria fazer? Diagnóstico precoce. Eu tive com a professora de uma universidade daqui, eu fui ser júri de um Miss, e ela falou, você está precisando de alguma coisa? Eu falei, sim, estou precisando. Do quê? Um projeto para um centro de diagnóstico, que eu acho que eu vou conseguir salvar um monte de gente se a gente fizer o diagnóstico precoce. Bom, próximo. Aí a professora Daisy nos cedeu vocês vejam, é o laço rosa, o pessoal da FAIF, da arquitetura, fez esse projeto. Próximo. Vejam, com um anfiteatro, lugar para atendimento, lugar para fazer a mamografia, ultrassom. O meu objetivo qual que é? Então, é 6 meses para fazer um ultrassom, 8 meses para fazer uma mamografia. A biópsia, volta, mais 6 meses. Lembra que o tumor está crescendo? Então, o que eu quero? Um lugar onde a paciente de qualquer lugar seja encaminhada, referenciada, e aí, no mesmo período, a gente faça mamografia, ultrassom e a biópsia. Num período. Em 5 dias, a gente tem o diagnóstico. Tá? Não existe gargalo no tratamento, mas existe gargalo no diagnóstico. Próximo. E a menos que alguém como vocês não se preocupe com isso, nada vai poder ser feito de uma maneira efetiva. Próximo. E vejam, até o diagnóstico, até o zoológico de Los Angeles, vejam o tanto de gente que doou para que se fizesse um lugar adequado para o bem-estar dos animais. Será que vai ser tão difícil da gente conseguir para o bem-estar das pessoas? Próximo. A vida é muito curta para a gente acordar todo dia com arrependimentos. Então, vamos amar as pessoas que nos tratam bem. Vamos perdoar as que não. E acreditar que tudo acontece por uma razão. Se você tiver uma chance, pegue essa chance. Se a chance é mudar a sua vida, ok. Ninguém nos disse que seria fácil, mas eles nos prometeram que valeria a pena. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, doutor Léo, com certeza a partilha, os ensinamentos que o senhor nos trouxe aqui hoje, e como nós já dissemos lá no início, eu penso que essa parte de ordem prática, de vivência, ela faz toda a diferença. E é exatamente isso que nós queremos e pretendemos com essas lives, é trazer pessoas que, como o doutor, trabalham com isso no seu dia a dia, e não só trabalham no seu dia a dia, mas trabalham de uma forma humana, de uma forma a olhar para essas pacientes como seres humanos que são. E ter esse cuidado, esse olhar sensível, porque já estão tão vulnerabilizadas, já estão numa situação tamanha que exige uma série de outros cuidados, né? E ter este olhar que o senhor tem com essas pacientes, e esse cuidado, e esta fala, inclusive quando o senhor mostra a questão do envolvimento das famílias, porque as famílias adoecem juntas e precisam também todos de tratamento e de esperança, porque eu penso, doutor Léo, que sempre que nós perdemos a nossa esperança, nós perdemos tudo. E o senhor traz isso. É nítido que o seu trabalho ele traz e ele compartilha, por óbvio, além da sua parte técnica, do médico que é, enfim, desse salvador de vidas que é, o senhor também traz essa questão da humanização e da esperança, que ao meu ver e ao meu sentir como paciente, como ser humano, como mulher que sou, com certeza faz toda a diferença na vida dessas pessoas, na vida dessas famílias e na vida dessas mulheres que já passaram e tiveram a feliz, se é que assim nós podemos dizer, no meio de tanta turbulência, no meio de tanta expectativa, de tanta incerteza, esses olhares atentos e essas sensibilidades
com certeza trouxeram um pouco de acalento e um pouco de esperança. Então, assim, muito obrigada, gratidão pela sua partilha, gratidão por estar conosco aqui hoje. Se me permitem, melhor dizendo, eu gostaria de anunciar aqui que está presente conosco, adentrou a nossa sala, a nossa querida secretária adjunta, doutora Margarete, e não posso deixar aqui, por óbvio, de fazer uma deferência a ela e dizer, doutora Margarete, que eu quero cumprimentá-la, quero cumprimentar em seu nome o sistema OAB-CAASP, não só pela parceria e pela confiança que vocês depositam nas coordenadorias regionais, mas também porque se hoje as coordenadorias elas fluem, elas funcionam e elas estão a todo vapor, trabalhando, rodando todo o estado, levando também, doutor Léo, ações com esse sentimento de esperança, esses projetos com muita vontade de fazer diferença, é porque nós tivemos, doutor Léo, pessoas parceiras, pessoas amigas e também com esse olhar sensível que o senhor tem, como a doutora Margarete, como a doutora Aline Fávero, como o presidente Caio Augusto, presidente da Avanzo, que fomentam e acreditam na importância desse respeito, dessa escuta, desses anseios das bases, que vêm das 247 subseções que compõem hoje a OAB, a seccional paulista de todo o estado. E mais ainda, Margarete, da essencialidade que é essa construção conjunta, dessa interação entre todas as advogadas e todos os advogados do estado, e com o devido respeito a cada peculiaridade, a cada especificidade de cada região nessa construção, de uma forma coesa, de uma forma forte, igualitária na construção dessa advocacia que nós tanto buscamos. Então, assim, Margarete, seja muito bem-vinda, é um privilégio, uma honra e um prazer ter aqui conosco. Se você puder, por favor, nos dar uma palavra. O doutor Léo, como a Margarete pôde pegar aqui a fala dele também, que ela já tinha entrado e ficou aqui observando e escutando junto conosco. O doutor Léo trouxe uma partilha riquíssima, Margarete, da sua vivência e de ordem prática. Por favor, queremos te ouvir. Boa noite, pessoas maravilhosas, seres humanos especiais, mulheres maravilhas e maravilhosos, e homens maravilhosos como o doutor Léo Pastore. Eu queria agradecer aqui todo mundo, gratidão é a minha palavra, gratidão à querida Miriam Ravanelli por estar com vocês aí, mas gratidão a todas vocês, a querida Marie Claire, a querida Fábia, a Jaque, a Andréia, a Renata Correia, mas eu queria dizer assim, doutor Léo, eu quero desafiá-lo. Eu gosto um pouco de ousadia, de ser diferente, porque eu tenho 32 anos de sistema de ordem, doutor Léo. Eu queria que a advocacia que nos ouve, que nos acompanha, prestasse atenção um pouquinho nesse movimento. Todas as vezes que as comissões das mulheres advogadas, né, elas começam a discutir Outubro Rosa e começam a falar, nossa, campanhas de prevenção, vem sempre alguém, né, dizendo assim, nossa, mas a mulher advogada não é só isso. Verdadeiramente, a comissão da mulher advogada não é só isso, mas é muito mais que isso, porque a mulher advogada defendendo a vida, se importando com a outra, e eu preciso fazer um desafio aqui, ouvindo o senhor falar, a hora que o senhor mostrou aquela placa de deferência às pessoas que cuidam dos animais, nada contra, por favor, a intenção não é polemizar, só que a placa me chamou uma atenção, dizendo assim, se nós somos Estado de Direito, doutor Léo, nós estamos na democracia há pelo menos 32 anos aí, que hoje é aniversário da nossa Constituição. Somos Estado de Direito, somos a única profissão considerada e posta na Constituição Federal como essencial. Então, eu queria conclamar aqui a todas as coordenadorias, doutora Miriam, da Mulher Advogada, a realizar um levantamento e participar do que eu entendo uma das maiores ações concretas para a saúde da mulher
em todas as questões, especialmente nesta questão, que é a participação das mulheres advogadas nos conselhos municipais de saúde. E por que eu gostaria de dizer isso a vocês, meus amigos e minhas amigas? Porque eu entendo que o Dr. Léo Pastore não pode lutar sozinho. Eu entendo que o voluntariado e que a benevolência e que toda a filantropia é muito importante, porque isso, toda vez que praticamos o bem ou fazemos algo ao outro, engano nosso, né? Porque estamos fazendo a nós mesmos, né? Estamos nos tornando seres humanos úteis, estamos servindo, construindo um caminho, porque Deus não nos colocou aqui apenas para acordar, beber, dormir, acordar, viajar, passear, comprar uma roupa, uma bolsa, ou então faço caridade de vez em quando para melhorar um pouquinho o meu bem-estar. Não, Deus nos pede mais, minhas amigas e meus amigos. Nós somos as concretizadoras dos direitos fundamentais. Somos nós. E direito à saúde é um direito fundamental. Ele está posto tanto no artigo 7º da Constituição, gente, quando ele está lá na ordem social, né, a partir do artigo 193 e 194. O sistema saúde, previdência e assistência social, só para que as pessoas percebam, são um sistema da ordem social, pertencem ao direito fundamental do cidadão. Só que, doutor Léo, não nos ensinaram isso. Percebam, nos deram uma Constituição, a 30, graças a Deus, não estou reclamando, mas colocaram lindas palavras, lindos textos e não concretizaram, mas não nos ensinaram a concretizar. Falamos de democracia, mas nós não nos interessamos em participar dos conselhos municipais. Por exemplo, o Conselho de Merenda Escolar, que é o alimento dos filhos, e o Conselho de Saúde, que é um dos únicos conselhos, minhas amigas, que ele é executivo, ele tem função executiva, porque você pode definir as políticas de saúde do seu município. Então, eu conclamo as advogadas transformadoras da sociedade, que são as coordenadoras regionais, a se informarem, a realizarem um levantamento dentro dos seus municípios, das suas secretarias, e verificarem, porque eu moro, doutor Léo, aqui em Dracena. Eu estou pertinho de vocês hoje, né? Porque eu estou aqui 2 horas de Marília. Marília é a minha segunda casa, como presidente prudente. Todas as vezes os sistemas de saúde e de ensino, a gente acaba, né, socorrendo a Marília e presidente prudente. Mas eu fui presidente de Dracena 2 vezes. E eu observei que as pessoas, e aqui me incluía, tá? Porque enquanto não fui presidente, também não tinha esse olhar, tá? Que nós tínhamos assento nesses conselhos e nós não participávamos. Saúde, meio ambiente, criança e adolescente, idoso. Então, minhas amigas, penso que nós podemos sim fazer um grande levante. E por que eu estou falando do conselho? Porque lá é que nós vamos verificar o percentual destinado à saúde preventiva da mulher. E podemos lutar pela inserção no orçamento de verbas e lutar também com projetos. E aí, minhas amigas, a luta que eu me refiro é uma construção. Não é uma grita, não é um bradar, é um construir juntos. Vamos auxiliar o poder público no que nos compete, vamos fazer parcerias, vamos nos colocar à disposição para colocar o que nós temos de melhor, que é o conhecimento e o serviço que somos e que fazemos para a comunidade, para toda a população. Doutor Leonardo, eu achei que fosse Leonardo, mas é Léo, né? É Léo, só Léo mesmo? É só Léo. Desculpa aí. Então, doutor Léo, olha como é difícil. É mais fácil chamar de Léo do que do doutor Léo, né? Mas, doutor Léo, eu quero só dizer que nós vamos voltar aqui ano que vem. Eu me comprometo com essas mulheres maravilhosas e nós vamos voltar aqui com uma ação concreta, efetiva, porque nós trabalharemos para isso. Está nas mãos destas mulheres transformadoras. E me coloco à disposição de todas vocês, porque já passei por isso, já fiz isso aqui na minha cidade, em alguns anos atrás, e vou dizer para vocês, funciona, minhas amigas, efetivamente funciona. É a sociedade fazendo a sua parte na construção. Mãos à obra, minhas amigas, muito obrigada.
por essa palestra, pela mais uma vez nos lembrar que somos importantes, que precisamos olhar para nós mesmas, que precisamos cuidar umas das outras. Gratidão por tudo que faz, por todas essas mulheres que precisam muito do Senhor e do seu trabalho e do grupo maravilhoso que o Senhor coordena. Um beijo no coração, fiquem com Deus e eu continuo aqui. Obrigada, gente. Obrigado. Nós é que agradecemos, Margarete. A Margarete, doutor Léo, é uma dessas pessoas que, quando nós estamos ali fomentando projetos, pensando, idealizando, a Margarete vem com a concretude. E ela também nunca nos deixa assim, nos acomodar. Porque sempre que a gente está começando a querer caminhar devagar, ela vem e coloca mais lenha ali na fogueira e fala, não, peraí, vamos trabalhar. Então, assim, é um prazer essa caminhada com ela, porque ela nunca nos deixa ficar, assim, paradas no sentido de sempre olhar para o que está do nosso lado, sempre olhar para o nosso próximo e para a nossa próxima, no sentido de concretização mesmo, de execução das coisas, né? Como ela bem dizia. Não basta pensar só fora da caixa, né? Tem que executar. Com certeza. E ela é dessas mulheres, ela é dessas pessoas. Conto com vocês, hein? Pode ter certeza, viu, doutor Léo? O senhor já pode, olha, o senhor já tem aqui nas coordenadorias da Comissão da Mulher Advogada um braço para que a gente possa, com certeza, fazer esse levantamento e verificar. Margarete lançou o desafio e eu, conhecendo as meninas como conheço, que adoram ser desafiadas, eu já posso dizer aqui que nós aceitamos e já vamos ter aí, ó, um pouquinho mais de trabalho, que é o que nós gostamos, viu? Porque gostamos de estar ali na verdadeira ação, nós gostamos de ação, essa é a verdade. Bom, eu queria passar para as meninas, doutor Léo, porque as meninas, após ouvir o senhor, elas levantaram e tem algumas perguntas, alguns questionamentos, enfim, para que nós possamos fazer esse bate-papo que foi tão feliz, que foi tão sensível e, ao mesmo tempo, informativo e leve, para que nós possamos também fazer dele muito mais interativo. Então, eu queria convidar a doutora Marie-Claire para que ela pudesse nos trazer, Marie-Claire, alguns possíveis questionamentos, enfim, questões que você possa trazer para o doutor Léo para ele abordar para nós, por favor. Obrigada, doutora Miriam. Boa noite, doutora Margarete. Doutora Margarete foi minha professora. Eu estudei na FAI, ela foi minha professora. Lá na FAI. É sempre um prazer e uma honra estar junto com a doutora. Bom, eu gostaria, doutor Léo, de tirar algumas dúvidas, que eu acho que muita gente também tem essas dúvidas. Eu vou fazer 3 perguntas, então. Aí a primeira pergunta é sobre implantes mamários, aqueles conhecidos como próteses de silicone, se eles causam o câncer de mama. Bom, então eu vou respondendo conforme forem vindo uma a uma. Vamos falar de objetivo. Não é o que eu acho, não é na minha experiência, é o que é objetivo, o que está preconizado na literatura. É o seguinte, em termos de Brasil, em determinado momento, alguns anos atrás, no Jornal Nacional, foi publicado um artigo científico numa das principais revistas, no British Journal of Medicine, e o William Bonner leu e deu a interpretação que ele queria no Jornal Nacional. E assim, eu lembro o que aconteceu com as pessoas depois. De fato, um dado era positivo. Paciente com câncer, com implante mamário, tem uma estatística maior de câncer de mama? Tem. Por que que tem? Porque se faz o diagnóstico. Porque ela está passando com o ginecologista dela todo ano, ela está passando para controlar essa prótese uma vez por ano. Mas não que exista, agora eu vou falar em advoguês. Eu sou filho de advogado, do pai e da mãe, pai de advogada. Então, não existe nexo causal do implante com o câncer de mama. O disclosure e a conclusão desse artigo foi o seguinte, que essas pacientes tiveram o diagnóstico, elas foram mais observadas e foi solicitado mais exames. E qual foi o viés disso? Todos os cânceres eram iniciais e todos foram curados. Então, veja o perigo
de uma pessoa fazer uma interpretação e soltar na mídia leiga e que atinge a população inteira, quase. Então, é isso. Não tem nexo causal. Quem tem câncer de mama não precisa ficar preocupado. Quem tem implante mamário não precisa ficar preocupado com o câncer de mama. É só fazer o acompanhamento com o ginecologista e com o cirurgião que operou. Só isso. Podem ficar tranquilos. O que mais? Olha, tem uma outra pergunta que eu acredito que muita gente tenha curiosidade também. É se o homem pode ter câncer de mama. Também como ele pode fazer o diagnóstico dele, como que ele pode procurar um médico para saber sobre essa doença. O homem pode ter câncer de mama e, assim, para cada 100 mulheres com câncer de mama, tem um homem, tá? O diagnóstico é mamografia, ultrassom e, eventualmente, ressonância, é o mesmo, só que no homem, eventualmente, ele sente um pouco mais precocemente, que ele não tem uma grande quantidade de glândula como a mulher tem, que acaba dificultando um pouco o diagnóstico. Ele, por ter uma quantidade menor, já está em cima do músculo peitoral, ele acaba vendo que tem alguma coisa alterada e já procura. E nos casos de pacientes com ginecomastia, que é um aumento benigno da glândula mamária, em todos os casos devemos excluir câncer de mama, principalmente nas que são unilaterais. Bom, minha última pergunta é qual a importância da reconstrução mamária para as mulheres com câncer de mama? É aquele slide que eu mostrei para vocês. O que sobra de tudo isso, e é a parte boa, é a reconstrução. Você acaba reintegrando a paciente, a feminilidade se restaura a sexualidade, você deixa ela completa de novo. Ela vai se sentir ela própria de novo. Então, hoje, a reconstrução mamária, ela é creditada como uma fase do tratamento oncológico, tá? Então, existe até um projeto de lei de uma deputada mineira que colocou no SUS a obrigatoriedade de se oferecer a reconstrução mamária para essas mulheres. Então, para a gente que está aqui, a mastectomia é uma cirurgia tecnicamente muito tranquila, em mãos habilitadas. Mas essa parte da sensibilidade de você poder restaurar a sexualidade, a feminilidade e a pessoa que estava destruída e fragmentada, conforme vai se passando as fases da reconstrução, você vai vendo que ela vai se organizando, é uma satisfação ímpar. Muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos. Obrigada. Se a doutora Renata também puder nos auxiliar, doutor Léo, porque ela também tem alguns encaminhamentos, alguns questionamentos para fazer para o doutor. Boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Doutora Miriam, doutora Fábia, doutora Marie-Claire, doutora Jaque, doutora Andréia, doutora Margarete, sempre maravilhosa. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Doutor Léo, confesso que fiquei muito emocionada com a sua exposição. Aquelas fotos, eu fiquei com os olhos aqui marejados. Que trabalho lindo, as campanhas, que sensibilidade, que Deus sempre te conserve assim essa alma boa, que gratificante está sendo para mim te ouvir hoje. Eu queria fazer algumas perguntas, eu fiquei com algumas dúvidas. As chances de cura do câncer de mama, quando ele é diagnosticado precocemente, o doutor falou que é muito importante, né, esse diagnóstico precoce. E as chances de cura, doutor? 99%. Você pega e joga esse paciente para a curva de uma pessoa normal. A probabilidade dela, ela não morrer mais de câncer de mama, ela vai morrer de infarto, de velhice, de outra coisa, não de câncer de mama.
Você imagina que só fazer o diagnóstico e as pessoas não conseguem se sensibilizar por isso ainda? Extremamente importante, né? E todo o custo seria menor com químio, com radioterapia, sabe? O custo social, o custo, vamos falar, de capacidade de trabalho, o custo emocional, o custo... Tudo isso é reduzido. E o desfecho é muito mais satisfatório. Certeza. Doutor, e quais são os tratamentos disponíveis para o câncer de mama hoje? Existe a cirurgia conservadora, que é a quadrantectomia mais radioterapia, e quimioterapia ou não, e a mastectomia associada a quimio e radioterapia. Tá? Dependendo do caso, do tamanho. Hoje a gente tem dado preferência para cirurgias mais agressivas para tumores menores, porque você sendo mais agressivo e tendo a disponibilidade de se fazer uma reconstrução mamária de qualidade, você consegue poupar num tumor inicial, eventualmente a radioterapia e até a quimioterapia, tá? Sendo mais agressivo, com resultado estético muito bom. Muito importante o conhecimento, né, doutor? Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Obrigada, Renata. Obrigada pelos seus encaminhamentos. Com certeza nós estamos levando essas informações que para nós também, né, doutor, como maiores interessadas também que somos, com certeza vem sendo muito rica e muito exitosa, não tenho dúvida disso. Eu queria ver com a Andréia. Andréia, você nos ouve? Você poderia, por favor, trazer os questionamentos que você... Consegue? Sim, dá para te ouvir. Pode falar. Ouvimos bem. Tá bom. Boa noite a todos vocês, minhas queridas companheiras aí de coordenadoria. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e essa palestra super enriquecedora do Dr. Léo. Então, eu quero agradecer pelo convite, por estar aqui com vocês e, principalmente, agradecer imensamente ao Dr. Léo por esse brilhante trabalho dele, essa visão humana, né, dessa situação que é tão tortuosa para a gente ainda, enquanto mulher, mas pessoas como ele, com sensibilidade, acho que ajudam muito e fazem toda a diferença. Então, doutor Léo, fica aqui meu abraço, meu respeito, meu agradecimento à senhora. Eu tenho algumas perguntinhas, e uma delas é em relação aos anticoncepcionais e esses repositores hormonais. Eles aumentam a chance de ter um câncer de mama? Alguns tumores mamários têm hormônio sensível, tá? Então, isso se comportaria como se jogar lenha na fogueira, tá? Então, mas eu vou citar uma coisa que o Pitangui sempre falava para a gente. Ele falava assim, meu filho, na medicina l'amour, nem jamais, nem toujours. Ou seja, na medicina e no amor, nem todo dia, nem nunca. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Numa terapia de reposição hormonal, que você vai ter benefício do sistema cardiovascular, você vai ter benefício da fisiologia, por exemplo, para ter relação, a lubrificação da vagina, para ter intimidade com o parceiro, envelhecimento da pele, envelhecimento do cabelo. Então, é uma série de coisas, uma incidência menor de fenômenos cardíacos. Isso pesa mais para o lado de você fazer essa reposição, porque você não sabe se o seu estroma vai ser sensível a determinado tipo de hormônio. E o que você vai fazer? Um ultrassom transvaginal por ano ou a cada 6 meses, se tiver alguma coisa alterada, para ver se aquele hormônio está, de certa forma, interferindo com o tamanho do endométrio, e uma mamografia e ultrassom para ver se está interferindo na glândula mamária.
salvo isso, estando tudo ok, eu acho que tem que fazer reposição. Apesar de alguns tumores, esse hormônio agir como combustível, tá? Mas, assim, tem que ser tudo muito pesado, caso a caso, ver se tem antecedente familiar, é uma série de coisas que precisa de uma conversa e um acompanhamento muito de perto com o médico que vai fazer. Entendi. Doutor, idade. Hoje muito se questiona, né, a idade mínima para fazer mamografia. Falam que é 40 anos, mas hoje em dia a gente vê muitas jovens de 27, 28 anos, é uma porcentagem pequena, mas hoje é crescente, eu acredito, com câncer de mama, né? De mulheres com câncer de mama abaixo dos 40. Com quantos anos, então, é recomendada essa mamografia de controle? Doutora, nós temos pacientes de 12, de 15 com câncer de mama, assim como temos de 90, 94. Então, ela é extremamente democrática, ela não poupa credo, idade, classe social, e assim, tá certo que são um número menores de casos. Mas, o que acontece? A primeira diretriz, observou-se do ponto de vista epidemiológico que na faixa dos 40 a 50 haveria um número maior. Então, para screening populacional, pelo Ministério da Saúde, é que se faça a mamografia anual ou bianual a partir dos 50. Só que sabemos, pela literatura, que entre os 40 e os 50 tem um grande número de mulheres com câncer de mama. Então, a diretriz, segundo a medicina, tá? Sem achismo, é que se faça anualmente a partir dos 40. Salvo alguns casos. Por exemplo, se um paciente teve um parente de primeiro grau com câncer de mama, a gente pega a idade em que esse paciente teve o câncer de mama, subtrai 10 anos. Por exemplo, se a irmã teve um câncer de mama com 45 anos, ela vai fazer a primeira mamografia com 35. Tá? Ou, quando acontece de ter 2 casos na família, pode-se pensar que o pedigree daquelas pessoas tenha alguma coisa, ou uma mutação no BRCA1, no BRCA2, que favoreça o desenvolvimento do câncer de mama. E assim, aí sim se faz um screening familiar e, eventualmente, até se quantificar se existe o BRCA1 ou o BRCA2. Nesses casos, teria até indicação de se fazer uma mastectomia redutora de risco, ou uma retirada dos ovários, que são os produtores de hormônio. Tá? É o que aconteceu no efeito Angelina Jolie. Tá? A mãe teve um câncer de útero e ela tirou os 2, ou de ovário, e ela tirou os 2 ovários e as 2 mamas. Tá? Só que é redutora de risco, não é profilática, porque mesmo os pacientes em que a gente oferece uma mastectomia redutora de risco, ainda fica 5 a 15% da glândula mamária, porque a glândula mamária e a pele da mama são derivados do mesmo folheto embrionário. E não se consegue retirar toda a glândula sem machucar a pele. Então, ainda tem, ela reduz o risco, porque a quantidade é muito menor, certo? Mas ainda tem. Então, assim, em linhas gerais, a partir dos 40, ok. Se tiver algum problema com quem é consanguíneo de perto, começa a fazer um pouco antes. Obrigada, doutor. De nada. Eu tenho uma experiência, doutor, vou contar a minha vivência. Eu tenho uma grande amiga, cliente, médica ginecologista, e ela toda a vida me prescreveu a partir dos 40, às vezes mais vezes. Quando eu chegava no Instituto de Radiologia para fazer os exames, eles me questionavam por quê. Eles não queriam realizar, eles diziam assim, mas por que está fazendo? Mas por que essa médica está pedindo isso? Exatamente porque não é comum.
né, a investigação. E eu não tenho, assim, na verdade, nenhum caso próximo, mas eu brincava sempre com eles. É porque eu sou advogada dela. Ela tem medo de perder advogado. Então, eu dizia isso para brincar com eles. Eu disse, olha, é porque eu sou advogada dela. Então, na verdade, ela está cuidando. Mas era estranho para mim ouvir os outros médicos questionando uma atitude preventiva, porque toda a vida ela indicou muito. O médico adora dar pitaco no que o outro no fala. trabalho do outro, né? É complicado, é bem complicado. Aí Então, mas olha, das vaidades e e na minha cidade, que é uma cidade pequena... Aí o que acontece? Veja, temos um caso, uma senhora, a gente fez uma mastectomia com remoção, câncer de mama, a filha foi trabalhar no Japão, uma fábrica de comida e tal. E ela começou a sentir, aos 19 anos, ela começou a sentir, desculpa, que tinha alguma coisa errada com uma das mãos. E ela foi procurar o serviço médico, no Japão, primeiro mundo. O que foi dito para ela? Você está fora da estatística, nós não vamos fazer o exame. Não, mas eu quero fazer o exame. Não, uma paciente de 19, você tem antecedente, mas é impossível você ter câncer de mama. Não fizeram o exame, nem ela pagando. Aí, isso na Universidade de Osaka. E aí ela voltou para cá, a gente pediu os exames, ela tinha. Fizeram uma mastectomia bilateral aos 19 anos. Então, assim, entre fazer e não fazer, faça. Inclusive, eu fiquei um tempo em Milão com o maior mastologista do mundo. Ele chama Umberto Veronese. Foi o médico que criou a quadrantectomia, que é tirar um quarto da mão. Bom, o que ele falava? Ele falava assim, antes de tocar numa mama, independentemente da faixa etária, tem que fazer uma mamografia. Porque fica com um padrão de microcalcificação que já é dela, e depois que você toca, aumenta ou distorce. E isso pode ser quantificado você fazendo um antes e sabendo o que aconteceu com ele depois. Então, não vai ter dúvida ao longo das mamografias que você vai fazer a partir dos 40 anos. Tá? O screening, só que você tem a data base do zero para poder comparar depois. Bom, eu queria pedir para a doutora Fábia, que a doutora Fábia também tem uns encaminhamentos de perguntas para poder fazer, doutor Léo. Doutora Fábia, a senhora pode nos ajudar, por favor? Ah, sim, pois não. Boa noite, doutora Margarete, boa noite todas as minhas colegas coordenadoras, o que faço na pessoa da doutora Marie-Claire. Boa noite, doutora Miriam. Boa noite, doutor Léo, obrigada pela explanação e pelo caráter humano que o senhor colocou em toda ela. Eu gostaria de saber, além do método que o senhor comentou, quais são os outros métodos que há para a prevenção do câncer de mama? Então, prevenção não é o que vai mudar a ordem natural da doença, tá? Porque a prevenção seria uma prevenção genética de você não ter uma mutação no BRCA1, BRCA2. Isso a gente tem de objetivo e a gente pode pensar nessa toada. Agora, se você quiser prevenção, vida saudável, evitar álcool, evitar cigarro, evitar sobrepeso, fazer exercício físico, ter uma dieta equilibrada. São medidas assim muito genéricas para você ser longevo. Não estão relacionadas simplesmente ao câncer de mama. É mais genérico, tá? O que realmente faz diferença e tem impacto populacional, e assim, não vou nem falar de impacto populacional, vamos falar de uma pessoa que teve. Se você fizer o diagnóstico precoce nessa pessoa, não é populacional, essa pessoa tem 99% de chance de ser curada do câncer de mama. Entendi. Tá? Agradeço. O outro questionamento que eu tinha, doutor, é a respeito de várias lendas urbanas, a respeito de
o uso excessivo do sutiã e o uso de desodorante, principalmente o rolon, né? Ele aumenta as chances da possibilidade do câncer de mama? Então, não tem nenhum nexo causal do uso de rolon, de entupir as glândulas e aparecer alguma coisa. O que acontece, às vezes, dependendo da viscosidade, ele entope alguma glândula sudorípara ou sebácea e acaba causando um cistinho. Não tem nada a ver com câncer de mama. Tá? Nem da ordem natural da doença, nem de nexo de usar e ter, não tem. E muito menos o sutiã. Tá ok, eu agradeço, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, doutora Fábia. E já, doutor Léo, até para não cansá-lo demais e também para que o senhor volte. Eu já vou partindo aqui para os finalmente, mas nós ainda temos mais 2 perguntas que a doutora Jaqueline vai trazer para nós. Por favor, doutora Jaqueline, pode nos auxiliar? Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite, doutor Léo. Boa noite, doutora Margarete, as minhas colegas todas aqui presentes, doutora Miriam. Doutor, na verdade, eu tenho uma dúvida. O senhor está falando aí das incidências todas. A questão da radiação, né, da radiografia, como é que faz? Tem algum caso, a causalidade que você comentou, que o doutor comentou? A radioterapia seria responsável por fazer uma mudança no núcleo celular, do mesmo jeito que ela impede que o tumor reproduza, ela pode ativar algum oncogene que estaria relacionado à produção de neoplasias fusocelulares, o sarcoma. Tem realmente alguns casos que a gente teve oportunidade de tratar de pacientes que fizeram quadrantectomia e o tratamento radioterápico, e essas pacientes, em algum momento do pós-operatório, desenvolveram não recidiva do câncer de mama, mas sarcoma induzido pela radioterapia. Tá? E qual a diferença da mastectomia e a quadrantectomia? A mastectomia se retira a glândula toda. A quadrantectomia se tira um quadrante da mama. Só que sempre que se tira um quadrante, os outros quadrantes e o plastrão torácico, é necessário fazer uma radioterapia como tratamento complementar se você não tirou o resto da mama. Então, a benesse de você hoje ser mais agressivo num tumor inicial, se você perguntar para as meninas que trabalham com a gente, a Bruna, que é enfermeira, a Tatiana, que é enfermeira, se fosse com elas um tumor inicial, a opção seria mastectomia, não seria quadrantectomia. Porque, a gente teve até o caso polêmico da Angelina Jolie, né, que optou por tirar a mama. Isso. Mas ela tinha uma mãe com a mutação no BRCA1, BRCA2, e ela tinha esse traço genético, esse pedigree para ter o câncer de mama. Então, ela fez uma redutora de risco na mama e tirou os ovários também. Muito obrigada, doutor. Obrigada. Doutor Léo, tem uma colega nos acompanhando e ela pediu que eu encaminhasse uma pergunta para o senhor. Ela queria saber se, para quem tem prótese, somente o ultrassom seria suficiente. Então, para complicações do implante, o melhor exame é a ressonância magnética. Tá? Então, se tiver em condições normais, se o implante tiver sido colocado num período de 8 anos, até 8 anos, tranquilo se fazer o acompanhamento com mamografia e o ultrassom, tá? Se aparecer alguma coisa diferente, uma contratura capsular, a mama ficar dura, ficar sem sair do lugar, aumentar de volume de uma forma rápida, né, sem uma causa aparente, ou se a mama sofreu um trauma, o ideal é se fazer os dois mais a ressonância. Obrigada pelo esclarecimento, doutor Léo. Nós já vamos aqui para um pouco mais de 1h30 de exposição.
como eu bem adiantei, nós não queremos cansá-lo, até para que o senhor volte, para que nós possamos discutir com certeza, não só essa temática que nos é tão cara e que merece com certeza o nosso olhar atento, merece o nosso cuidado, né? Mas em outras que o senhor puder também colaborar e contribuir, que eu não tenho dúvidas disso, já sinta-se convidado pelas coordenadorias regionais para estar conosco, não só na live, mas nós vamos fazer uma visita. Até porque, doutora Margarete, doutor Léo já tinha deixado o convite aqui para que nós conhecêssemos um grupo fantástico de apoio, enfim, que ele teve a iniciativa e que ele lidera, e nós já de antemão aceitamos o convite, e com certeza, doutor Léo, nós vamos programar uma caravana aí das coordenadorias regionais, e ladeadas também pela nossa querida Margarete, pela Aline Fávero, nossa presidente da CAASP, nossa vice-presidente da CAASP, para poder fazer essa visita e conhecer, com certeza, esse trabalho tão lindo que o senhor desenvolve aí. Margarete. Teremos um imenso prazer em recebê-las. Vai ser prazer todo nosso. Se o senhor quiser, doutor Léo, fazer alguma consideração, deixar alguma frase, enfim, algo que o senhor queira para poder finalizar, fique à vontade. Eu não vou ser politicamente correto. Por favor. Então, eu vou... A doutora Margarete estava falando de políticas públicas, de participar de conselhos. Olha, faz 18 anos que a gente está brigando com isso, já participamos e temos integrante do grupo que participa, mas, assim, isso só me desanima, porque nada consegue ser resolvido e o poder público, eu acho que, assim, você colocar numa carta magna de 88, por exemplo, que saúde é um direito da população e um dever do Estado, nem o país mais rico do mundo fez isso. É muita pretensão a gente poder fazer isso e bancar por isso. Então, eu não acredito que a máquina pública possa ser responsável sozinha. Eu acho que tem que ter PPP. E essas pessoas têm que se sensibilizar e entender o que está acontecendo para poder se organizar e, de certa forma, sem, vamos dizer, ninguém ficar prejudicado, dar um jeito de prover recursos para isso acontecer. Em dezembro, o câncer de pele, tá? Então, eu vou citar um exemplo que aconteceu num posto de saúde aqui na cidade o ano passado. A gente foi com a Bruna, que é a nossa enfermeira, conversou com a enfermeira de lá. Eu estou com um problema, eu tenho 100 casos de câncer de pele suspeitos aqui no posto. Bom, tá bom. Tínhamos feito um convênio com a USP de São Carlos. Um dos professores da física descobriu uma luz e essa luz consegue tratar o câncer de pele sem cirurgia. Pasmem, é um produto nacional. Fizemos um convênio, estamos com a máquina aqui disponível para usar e isso, leia-se, diminuição no custo de saúde do Estado, não vai internar, etc, etc. Bom, aí como que nós vamos fazer 100 casos? Eu arrumei 3 dermatologistas que também doaram o trabalho para ficarmos um dia nesse posto atendendo todos esses casos. Só que precisávamos das biópsias. E a secretaria precisaria arcar pelo menos com as biópsias. Aí eu liguei para o patologista e pedi para ele fazer um desconto. Ele fez acho que por R$30 cada biópsia. E a gerente da unidade passou para a secretaria. A secretaria não disponibilizava disso. Eu só precisava das biópsias, eu ia tratar esses doentes todos gratuitamente. Então, é nesse ponto que a coisa está. Precisávamos de um terreno para fazer o centro diagnóstico. Aquele do desenho do projeto que vocês viram. Mandamos 8 pedidos para a prefeitura. Não nos responderam.
Aí estamos em Pompeia, no fechamento do Outubro Rosa do ano passado, levanta uma senhora de uma palestra de 200 pessoas na Fundação Nishimura, ela levanta e fala, você faz questão que seja em Marília? Eu falei, não, mas eu queria ter porta aberta para tratar quem procurasse. Ela falou, estou te dando 2 terrenos. E ela deu. Então, eu acredito que não dá para a gente deixar tudo por conta das políticas públicas. A sociedade tem que se preocupar e tem que assumir a função dela de Robin Hood. Tem que tirar um pouquinho de quem tem mais para ajudar quem tem menos. E nisso todo mundo vai sair ganhando, inclusive o sistema público, que vai ser menos onerado. Com certeza, doutor Léo, não tenho dúvida de que essa participação também de nós, enquanto cidadãos, e também da parte privada, vai fazer toda a diferença. E eu vou avançar e vou um pouquinho mais além. Eu não tenho aqui nenhum político de estimação, e esse nem é o intuito, mas eu penso que, inclusive, se aproximando das nossas eleições, nós também temos que ter esse olhar atento das pautas que são defendidas e daqueles aos quais encaminham as nossas pautas, se elas estão verdadeiramente sendo representadas e por quem. Porque para até que nós possamos cobrar isso depois, né? E que também nós tenhamos mais mulheres nesses lugares de decisão também, porque ninguém melhor do que nós também para saber daquilo que precisamos e fazer os devidos encaminhamentos, né? Como, por exemplo, eu sempre costumo brincar e citar um caso da ministra Carmen Lúcia, que quando chega no STF não tinha banheiro feminino. O repórter ficou escandalizado e ela vira para ele e fala assim, mas isso te causou estranheza? A mim não, porque foi um espaço que não foi feito para ter mulheres. Então, não imaginava-se que eu estaria hoje numa presidência de STF. Então, concordo com o senhor da questão da parte privada, mas vou mais além também da importância da inserção das mulheres nas áreas de políticas públicas, porque ninguém melhor do que nós também para saber o que precisamos, e muito cuidado ao escolhermos, e para que nós possamos depois, inclusive, reivindicar as pautas daqueles a quais defendemos e naqueles em quem votamos, né? Então, acho que isso também, essa consciência política, nós também temos que ter. Não gosto de política, fazemos política todos os dias. Mas eu então, acho que temos que saber. Não tem essa maturidade nem esse senso crítico. E cada vez que eu lembro do Olavo de Carvalho, 95% é analfabeto funcional, eu acredito nisso. A pessoa não conseguir, num texto de 2 parágrafos, não consegue entender. Eu acho que está acontecendo isso, infelizmente. O problema está na educação e tem que começar... Com certeza. Nas nossas bases. O resgate, né, é muito mais fácil, essa construção, quando essas crianças e esses meninos, eu como psicopedagoga que também sou, eu acredito muito na formação dessas crianças e desses adolescentes. E que com certeza nos bancos escolares e também nas nossas faculdades, nós faremos e traremos as grandes transformações. Eu não tenho dúvida disso. Mas você vê que diferença, vê como que é o sistema de acesso a uma universidade Ivy Legal americana. Eles fazem uma capivara da sua vida. Eles puxam a capivara. Se você já foi fazer algum serviço, se você se doou alguma coisa, se você participou da parte administrativa de uma reunião de bairro, de alguma coisa na sua escola, sabe? Se você foi voluntário de alguma coisa, aqui as pessoas, no caso dos maus políticos que a gente tem visto e sofrido as consequências, a gente vê que se tivesse, aonde você formou? O que aconteceu? Como que você está aqui? Por que você está querendo fazer? Se você puxar, você já ia ver que não deveria estar ali. Infelizmente. Detesto política. Apesar do meu pai ter sido presidente do 11 de agosto, ter feito política universitária, assim, do jeito que deve ser feita, mas assim, eu detesto. Agora, a gente vê... Quando estamos numa instituição como essa, as pessoas nos anos de eleição se aproximarem, vamos dizer assim, querendo associar a imagem a uma coisa que a gente fez. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque se a gente tomar ou um ou outro, a gente vai ser o grupo daquele e eu vou prejudicar um monte de gente. Então, a gente tem que ser realmente apolítico e acreditar que a parceria público-privada
realmente vai, em algum momento, perceber que ela é importante para mudar a sociedade. Com certeza. Temos que ter... Imagina, temos que ter trânsito livre, né, doutor? Trânsito livre. Doutora Margarete, por favor, a doutora Margarete precisa se retirar. Só antes de eu falar da live de amanhã, se a senhora puder falar um tchauzinho para nós, ela tem um outro compromisso. Eu vou falar e, assim, eu vou concordar em parte com o doutor Léo, porque eu penso que ele é um homem desafiador, né? Mas é exatamente porque viveu muito e desacredita mesmo. É assim mesmo, nós ficamos desacreditados e sem esperança, mas nem tudo está perdido, né? Nós precisamos ter pessoas como o senhor à frente de projetos grandiosos como o senhor tem, com esse senso humanitário, com essa percepção, com essa sensibilidade. Vou falar para o senhor que de 32 anos que eu ouço muitas palestras de prevenção, principalmente no Outubro Rosa, o senhor agrada muito falando, porque o senhor fala com uma propriedade, com uma verdade, o senhor não está falando só, não é para fora, o senhor acredita e é para dentro, é uma coisa muito importante na sua vida. O senhor nasceu e Deus lhe deu essa missão. Skin in the game. Ó, então eu só penso assim, ó, eu acredito nisso que eu estou falando. Eu trabalho numa pequena cidade, minha cidade tem 37 mil habitantes, e todas as vezes que a sociedade se envolve, que a sociedade vem junto, isso funciona, que nós cobramos. Nós não podemos exigir desse povo, né? Os políticos ainda piores um pouco, mas nós não podemos exigir desse povo que ele participe, que ele seja democrático, quando nós nunca lhe demos educação. Então, eu concordo com todos nós, né? Nós não educamos para isso. Então, isso é muito longo ainda, é um caminho muito longo, o senhor tem razão. Só que eu penso que nós vamos fazer nos nossos espaços, né? Nós faremos a diferença onde quer que estejamos, porque eu acredito que as palavras encantam, mas que os exemplos arrastam. E o senhor é um exemplo que arrasta, nos inspira, o senhor nos move, porque hoje nós estamos todas aqui, todas voluntárias, o senhor também, todos voluntários, conclamando a sociedade civil e todas as pessoas que acreditam naquilo que acreditamos, que é fazer a diferença. E é fazer, né? Não é sair na foto, não é aproveitar da mulher ou da mulher advogada, das instituições, numa época de campanha. Né? Nós precisamos realmente acordar e separar o joio do trigo. E quando a doutora Miriam Ravanelli faz essa colocação de mulheres nos espaços, é muito importante isso, gente. E eu vou dizer para vocês, na Ordem, em 87 anos, é a primeira vez que nós ocupamos os espaços de forma efetiva, que nos dão valor. E aqui, fico absurdamente feliz com a Marie Claire falando, né? Olha, fui sua aluna. Isso é uma glória para mim, porque é sinal que eu fiz diferença na vida da Marie Claire. E se eu só fiz diferença na vida da Marie Claire, já estava bom para mim, né? Porque senão que isso já valeu a pena. Mas em 87 anos, doutor, nós nunca tivemos mulheres nos espaços de poder da ordem, da instituição mais democrática, da instituição que lutou pelas diretas já, da instituição. Então, é muito, vamos dizer assim, é muita hipocrisia. É muita hipocrisia. Então, nós precisamos acreditar na construção. Essa é uma palavra que eu uso muito. Porque se nós não começarmos entre nós, daqui para cima, nunca vai chegar lá, doutor Léo. Nunca vai. Mas nós estamos num pessoal, num grupo que, por exemplo, esse ano, nessa gestão, nós conseguimos a isenção da anuidade da advogada parturiente. Isso é uma conquista. Nós também conseguimos, por termos mulheres nos espaços de poder, nós conseguimos que os juízes, por exemplo, nos deem o direito de estarmos de licença, não é licença maternidade, mas que os nossos prazos não corram durante a nossa maternidade. Então, isso são conquistas que nós, só estando nos espaços e trazendo a sensibilidade, que, assim, nós conhecemos as nossas necessidades. Então, também não é culpa de ninguém. Vamos somar, vamos fazer a diferença. Mas o senhor é uma grande inspiração.
e hoje a palavra que eu tenho aqui é gratidão. Gratidão por estar conosco, estar com essas mulheres maravilhosas, com essas advogadas transformadoras que o senhor conheceu hoje e que não ficam apenas no discurso. Nós estamos aqui juntas numa segunda-feira, no Outubro Rosa, num 5 de outubro que tem um significado maravilhoso para todos nós, porque embora seja o aniversário da nossa Constituição, não temos lá muito a comemorar, mas o que temos, já temos que comemorar, porque na história 32 é nada, né? E falta muito ainda, e muito em educação, e muito em crescimento, para que a gente faça desse país um grande país que ele merece, né? merece ser, e que esse povo maravilhoso merece ter. Então, grande abraço, eu peço desculpas pela correria, pelo mau jeito, mas é que a gente, né, quer estar em todos os lugares, agradar todos os amigos, porque todos são importantes nas nossas vidas, porque todos trabalham muito. Gratidão, doutor. Estaremos aí, faço questão de estar com as meninas, e vou levar o presidente Caio aí na sua instituição, e o senhor vai ver que é possível, e o senhor vai acreditar que temos um grande ser humano, presidente Caio, presidente da Avanço, são presidentes da Lida, do trabalho, o senhor vai gostar e vai acreditar. Um grande beijo, meninas, fiquem com Deus, sucesso, Miriam, mais um passo grandioso das coordenadorias, contem conosco, estaremos em todos que conseguimos chegar, porque as senhoras fizeram um Outubro Rosa de peso, né? Com eventos de peso e muito, muito poder. Por quê? Porque informar é viver mais e melhor. Gratidão, fiquem com Deus. Beijinhos. Boa noite. Boa noite, doutor. Obrigada, Margarete. Obrigada, doutor Léo. Gratidão pelas suas palavras, pelas suas colocações. Eu não tenho dúvida de que os compartilhamentos e as informações, os conteúdos técnicos e também práticos que o senhor trouxe para nós aqui hoje, só vieram para enriquecer e para poder contribuir com esse compartilhamento de informações que as coordenadorias regionais pretendiam fazer. Porque a nossa ideia, doutor Léo, é fortalecer, sim, essas recomendações para o diagnóstico precoce, para o rastreamento de câncer de mama indicado por cada um dos profissionais que passar aqui. A nossa ideia é que, inclusive, nós possamos pegar de cada um de vocês que muito generosamente se propuseram a estar aqui conosco e fazer essa construção conjunta e depois disponibilizando, inclusive, para que as pessoas possam acessar, ir nas nossas páginas do Instagram, do Face, das coordenadorias, e se assim também, assim como o senhor tem esse projeto tão bonito deste grupo, nós também pudermos compartilhar nas nossas páginas, para que todo o estado de São Paulo e também, quiçá, o nosso país tome conhecimento de ações tão importantes, iguais aos que o senhor desenvolve. A nossa intenção também é desmistificar, como eu disse para o senhor, as crenças em relação ao câncer de mama, as formas de redução de risco, de detecção precoce, para que a gente possa ampliar, né, os nossos conhecimentos a respeito dessa questão que nos é tão cara e nos é tão afeta. E mais ainda, doutor Léo, eu percebo que, com tudo que nós ouvimos, com a riqueza das informações que o senhor trouxe para mim e para nós, melhor dizendo aqui hoje, que é importantíssimo que nós realizemos ações ao longo de todo ano, e não só no mês de outubro, que durante todo o ano, os 12 meses do ano, nós nos preocupemos com a divulgação das nossas informações gerais a respeito do câncer de mama, que nós promovamos o conhecimento, que nós estimulemos postura de autoatenção para as mulheres, a necessidade de investigação de qualquer questão relacionada a qualquer suspeita. E, com certeza, nós vamos desenvolver essas estratégias para conscientizar essas mulheres e, quiçá, e por que não, através dos conselhos municipais, como proposto pela doutora Margarete, inserir as nossas colegas, e fazer essa interação com todas as áreas, né? Eu acredito muito nesse trabalho multidisciplinar,
Eu acredito muito nesse trabalho onde nós possamos olhar pela área da saúde, pela área das humanas, pela área do social, para que nós possamos nos proteger, nos resguardar e trazer uma gama de informações bem amplas em todos os sentidos, para que nós possamos proteger, preservar e levar mais e mais informações para a saúde física, para a saúde psicológica e emocional das mulheres. Então, assim, gratidão pela sua contribuição. Jaqueline, muito obrigada. Renata, Fábia, Marie-Claire, Andréia, gratidão, minhas amigas, gratidão. Renata, acho que falei de você também, né? Não pulei você, não. Muito obrigada, minhas amigas. Espero que nós tenhamos atingido o nosso objetivo aqui. E já deixo o convite, inclusive, para o Dr. Léo e para aqueles e aquelas que nos assistem, que nós teremos uma outra live, Dr. Léo. Na quarta-feira, nós falaremos às 19 horas também, aqui pelo Facebook, novamente, das coordenadorias regionais, nós falaremos sobre saúde física e mental. Nós teremos conosco 2 expositores. Estará conosco o Dr. Antônio César Peron, que é psicólogo e também psicoterapeuta, psicanalista, e trabalha muito nessa área, inclusive aqui na minha cidade de Franca. É uma pessoa o qual, inclusive, eu nutro uma autoestima muito grande, uma estima, melhor dizendo, muito grande, porque é uma pessoa que eu sei o quanto tem olhar sensível e atento também em relação às questões afetas às mulheres. E também teremos conosco um educador físico que também trabalha na área e vai nos trazer toda uma questão de ordem física também relacionada às mulheres com câncer, que é o Almauri Baião. Então, espero vocês, espero que nós tenhamos atingido o nosso objetivo e contamos com vocês, meus amigos e minhas amigas, para que vocês não só assistam às nossas lives, estejam conosco nesse compartilhamento, nessa interação, mas mais ainda, que vocês possam compartilhar as informações aqui trazidas para que elas possam chegar ao maior número de mulheres possíveis. Muito obrigada, Dr. Léo, muito obrigada. E se eu posso deixar aqui uma coisa que fica para mim muito forte para finalizar, é a questão da chance de cura de 99%, né? Eu penso que 99% de cura é realmente trazer alguém de volta para a vida. Isso é fantástico. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Gratidão.